A paz do Senhor, um bom dia para você. Iniciamos mais um dia na presença do Senhor. E a palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 25, que nos diz: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Bom, imagine a cena. Jesus acabara de alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele então pede aos discípulos que entrem no barco e sigam adiante, enquanto ele dispensava a multidão. Mas enquanto isso, Jesus se retira para o topo de uma montanha para ele orar ao Senhor. E a noite cai e o barco com os discípulos já está longe da costa. Enquanto estão no meio do mar, surge uma imensa tempestade. E aqui nesse texto, encontramos os discípulos lutando contra as ondas e o vento que vinha ao contrário. E em meio a essa tempestade, Jesus se aproxima deles, andando sobre as águas. Inicialmente, os discípulos ficaram apavorados, pensando em ver um fantasma. Mas Jesus lhe disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. E Pedro, movido por sua fé e desejo de estar com Jesus, responde ao Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus imediatamente lhe disse: Venha, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. E por um momento ele experimenta o milagre de caminhar sobre as águas. Mas, no entanto, Pedro se distrai pela violência dos ventos e das ondas ao seu redor. O medo se apodera dele e ele começa a afundar. E nesse momento crítico, Pedro clama a Jesus: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estende a mão e segura-o. E lhe diz: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E essa passagem nos ensina algumas lições importantes. Primeiro, Deus muitas vezes nos chama para sair da zona de conforto e a enfrentar pelo caminho grandes desafios. Assim como Pedro, somos chamados a deixar o barco seguro e a confiar na liderança de Jesus, pois ele nos convida a viver uma vida de fé, confiando em seu poder e na sua direção. E quando falamos sobre confiar em Jesus e obedecer o seu chamado, ele nos capacita a realizar coisas impossíveis pela força da tua palavra, pois Pedro caminhou sobre as águas enquanto manteve os seus olhos fixos em Jesus. Mas quando ele permitiu que o medo dominasse, a sua fé vacilou e ele começou a afundar. E esta palavra nos lembra a importância de manter o nosso foco em Jesus, de permanecer firme no caminho ao qual o Senhor tem nos chamado. Ei, meu irmão, receba essa palavra, fique firme no caminho do Senhor. Não se desvie dele e não tenha medo, pois ele está perto de você e não vai te deixar afundar. Por esta palavra te convido neste momento,
Vamos falar com o nosso Deus? Vamos orar? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, colocamos diante da tua presença para te louvar, para te adorar, pois o Senhor, Pai, nos concedeu mais um dia na presença do Senhor. E por esta palavra, Pai, chegamos a ti com coração cheio, Pai, de gratidão e humildade ao Senhor, pois nós reconhecemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, inclusive, Pai, sobre as tempestades que confrontam a nossa vida. E assim, Pai, como o Senhor chamaste a Pedro a sair do barco e a caminhar, Pai, sobre as águas, nós também, Pai, queremos ir ao teu encontro com ousadia e fé, pois o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá direcionamento, pois quando, Pai, nos lançamos diante da tua presença, com fé, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos diz, venha sem medo. Mas muitas vezes, Pai, no meio do caminho, o medo, Pai, nos afronta, para que nós, Pai, viemos nos afundar nesse caminho, mas por esta palavra, Pai, pedimos que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que o Senhor, Pai, venha segurar a nossa mão, para que nós não possamos, Pai, nos afundar nessas ondas das adversidades da vida, de tudo, Pai, que enfrentamos, que o Senhor possa nos segurar firme, para que ninguém, Pai, venha se afundar, mas que viemos, Pai, por esta palavra, permanecer no teu evangelho, naquilo, Pai, que o Senhor deu para cada um de nós. Que possamos, Pai, exercer com êxito, Pai, a nossa missão, pois o teu Espírito Santo nos capacita, pois o Senhor está conosco em todos os momentos. E assim, Papai amado, por esta palavra, nos ajude, Pai, a confiar em teus planos, mesmo quando, Pai, não compreendemos totalmente o propósito, Pai, que o Senhor tem para nós. Obrigada, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado. No nome do teu Filho amado Jesus, Pai, visita, Senhor, cada irmã que está nesta oração, que eles possam, Papai amado, permanecer firme na tua palavra, no propósito que o Senhor tem para cada um deles. Não importa, Pai, o tamanho da onda, pois o Senhor é maior do que todas as nossas diversidades. Obrigada, Senhor, no teu nome, Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.